Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, Editora Petra, Canal Le Conde. Quinto, o Verbo da Cruz. O verbo da cruz é loucura, diz São Paulo, para aqueles que se perdem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Entretanto, no meio daqueles para quem a cruz foi loucura e escândalo, houve ascetas e religiosos que tinham desenvolvido uma filosofia do sofrimento e cultivaram o desprezo de si mesmos. Há, pois, nesse verbo da cruz, muito mais que a aceitação do sofrimento ou a prática da abnegação. A cruz é algo de positivo, é mais do que morte. O verbo da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos, ele é força de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O cristão não deve limitar-se a aceitar o sofrimento, ele deve ainda torná-lo santo. Não pode, tão facilmente como o sofrimento, ser privado dessa qualidade. Simplesmente aceito, o sofrimento não faz nada por nossas almas, a não ser talvez endurecê-las. Mas paciência só não é santificação. O verdadeiro ascetismo não é um simples culto da força. Podemos renegar-nos a nós mesmos, pelo pior dos motivos, e acabar na maior das complacências pessoais com essa nossa abnegação. O sofrimento é consagrado a Deus pela fé, não uma fé no sofrimento, mas uma fé em Deus. Aceitar o sofrimento estoicamente, receber o fardo de uma necessidade fatal, inevitável e incompreensível e levá-lo com coragem, não é consagração alguma. Homens há que acreditam no poder e no valor do sofrimento, mas a sua crença é uma ilusão. O sofrimento não possui por si mesmo qualquer força ou valor. Ele só se vale como prova da fé. O que acontece se a nossa fé naufraga na provação? Será bom então sofrer? E se entramos no sofrimento com uma grande fé no mesmo, para acabar descobrindo que o sofrimento nos destrói?
acreditar no sofrimento é orgulho. Mas sofrer, acreditando em Deus, é humildade. Pois o orgulho pode dizer-nos que somos assaz fortes para sofrer e que o sofrimento é bom para nós, porque somos bons. A humildade, esta nos ensina que o sofrimento é um mal que temos sempre de esperar ver na nossa vida, por causa do mal que existe no fundo de nós mesmos. Mas a fé também sabe que a misericórdia de Deus é dada àqueles que o procuram sofrendo, e que por sua graça vencemos o mal com o bem. O sofrimento então torna-se acidentalmente bom, pelo bem que ele nos faz receber mais abundantemente da misericórdia de Deus. Não é por si mesmo que ele nos torna bons, mas por nos dar ocasião de passar a melhores do que somos. Então, o que consagramos a Deus no sofrimento não é Ele mesmo, mas o nosso próprio eu. Somente os sofrimentos de Cristo têm valor aos olhos de Deus. Deus odeia o mal, e para Ele é como símbolos que eles têm valor. O infinito sentido e valor da morte de Jesus na cruz não vem de ser uma morte, mas sim de ser a morte do Filho de Deus. A cruz de Cristo não diz nada do poder do sofrimento ou da morte. Ela só fala do poder daquele que venceu o sofrimento e a morte pela ressurreição do túmulo. As chagas que o mal imprimiu na carne de Cristo devem ser adoradas não por serem chagas, mas por serem as suas chagas. Nem as adoraríamos se ele tivesse simplesmente morrido delas, sem ressuscitar. Pois Jesus não é só alguém que uma vez amou tantos homens a ponto de morrer por eles. É um homem cuja natureza humana subsiste em Deus, de modo que ele é uma pessoa divina. O seu amor por nós é o amor infinito de Deus, mais forte do que o mal e invulnerável à morte. O sofrimento, pois, só pode ser oferecido a Deus por quem acredita que Jesus não está morto. E é de essência mesma do cristianismo enfrentar o sofrimento e a morte, não por serem bons, nem porque tenham um sentido, mas porque a ressurreição de Jesus os despojou de todo o sentido. O santo não é alguém que aceita o sofrimento por gostar dele e confessa tal preferência diante de Deus e dos homens para ganhar um grande prêmio. Ele bem pode, como qualquer outro, odiar o sofrimento, mas é tal o seu amor por Cristo que ele não vê que estará pronto a aceitar a aprovação do seu amor por qualquer sofrimento. E não faz isso por pensar que é uma proeza sua, mas porque a caridade de Cristo no seu coração o exige. O santo é tão afinado ao espírito e ao coração de Cristo que se sente obrigado a corresponder às exigências do amor por um amor que rivaliza com o de Cristo. Isso é para ele uma necessidade tão profunda, tão pessoal e tão exigente que passa a ser o seu destino inteiro. Quanto mais corresponder à secreta ação do amor de Cristo no seu coração, tanto mais virá a conhecer-lhe as inexoráveis exigências. Mas a vida da alma cristã deve ser sempre uma coisa integral e simples, completa e incomunicável. Os santos podem dar a impressão de desejar o sofrimento de um modo universal e abstrato. De fato, os únicos sofrimentos que qualquer um pode validamente desejar, são aquelas precisas e especiais provações que a providência, nos seus desígnios sobre a nossa vida, pede de cada um de nós. Alguns homens foram escolhidos para testemunhar o seu amor de Cristo em vidas abatidas pelo sofrimento. Eles proclamaram que a sua vocação é o sofrimento. Mas isso não nos deve levar a acreditar que, para ser santos, temos de caminhar para o sofrimento como um atleta colegial para o seu jogo de futebol. Jamais terão dois homens de sofrer exatamente as mesmas provas de maneira exatamente idêntica.
Ninguém é chamado a sofrer puramente por amor do sofrimento, que é, afinal, mais pessoal do que o sofrimento. A espantosa futilidade dos nossos esforços para comunicar a outrem a realidade dos nossos sofrimentos e a trágica insuficiência da simpatia humana, tudo prova como é realmente incomunicável o sofrimento. O homem nunca está tão só como quando sofre. É, pois, no sofrimento que somos mais experimentados como pessoas. Como podemos enfrentar o seu terrível requisitório interior? Que responderemos quando viermos a ser examinados pela aflição? Sem Deus, deixamos de ser pessoas. Perdemos a nossa humanidade e a nossa dignidade. Transformamo-nos em animais emudecidos sob a dor, felizes se podemos comportar-nos ao menos como quietos animais e morrer sem excessiva comoção. Quando o sofrimento vem colocar a questão "Quem és tu?", precisamos estar aptos para responder distintamente e dar nosso próprio nome. Quero com isso dizer que devemos exprimir as verdadeiras profundezas do que somos, do que desejamos ser, do que chegamos a ser. Todas essas coisas são esquadrinhadas em nós pelo sofrimento e a maior parte das vezes aparecem em contradição umas com as outras. Mas, se vivemos como cristãos, o nosso nome, o nosso trabalho e a nossa personalidade se ajustarão ao modelo estampado nas nossas almas pelo caráter sacramental que possuímos. Recebemos o nome no batismo porque as profundezas da nossa alma são marcadas por este santo sacramento, com uma espiritual identificação que nos dirá eternamente quem é que somos destinados a ser. O nosso batismo, que nos mergulha na morte de Cristo, faz comparecer diante de nós os sofrimentos da nossa vida, e a missão que eles têm é a de ajudar-nos a realizar o ideal que recebemos naquele sacramento. Se, portanto, desejamos ser aquilo que somos destinados a ser, e se nos tornamos aquilo a que somos chamados, a interrogação do sofrimento recolherá de nós, em resposta, o nosso próprio nome e o nome de Jesus. E nós descobriremos que começamos a cumprir o nosso destino, sermos a um só tempo Cristo e nós mesmos. O sofrimento, como a consagração que ele exige, não pode ser perfeitamente compreendido fora do contexto do batismo, porque o batismo, ao dar-nos uma identidade, nos dá também a vocação divina para que nos encontremos em Cristo. Ele comunica-nos a identidade que possuímos em Cristo. Mas tanto a graça como o caráter do batismo comunicam à nossa alma uma conformidade espiritual a Cristo em seus sofrimentos, pois o batismo é a aplicação da paixão de Cristo às nossas almas. O batismo nos enxerta na videira mística que é o corpo de Cristo e faz-nos viver da sua vida, a amadurecer como cachos suspensos à latada da cruz. Ele nos introduz na comunhão dos santos, cuja vida deriva da paixão de Jesus. Mas todo sacramento de união é também sacramento de separação. Fazendo-nos membros uns dos outros, o batismo também nos distingue ainda mais claramente, não só daqueles que não vivem em Cristo, mas ainda, e mais especificamente, uns dos outros. Porque ele nos dá a nossa vocação pessoal e incomunicável para reproduzirmos nas nossas vidas a vida, os sofrimentos e a caridade de Cristo, de um modo desconhecido a quem quer que jamais viveu sob o sol. O sofrimento, pois, só pode ser perfeitamente consagrado a Deus se é visto como um fruto do batismo. Ele só tem sentido quando mergulha nas águas do sacramento. Só essas águas lhe conferem o poder de lavar e de purificar. Somente o batismo
mostra a evidência quem é que deve ser formado e aperfeiçoado pela atribulação. O sofrimento, portanto, deve ter sentido para nós não como uma vaga necessidade universal, mas como coisa exigida pelo nosso destino pessoal. Quando eu vejo as minhas provações não como a colisão da minha vida com uma cega máquina chamada fatalidade, mas como dom sacramental do amor de Cristo, dado a mim por Deus Pai, juntamente com a minha identidade e o meu nome verdadeiro, então eu posso consagrá-las, e a mim mesmo com elas, ao Senhor. Pois aí compreendo que o meu sofrimento não é meu. Ele é a paixão de Cristo, a estender até a minha vida os seus rebentos, a fim de produzir abundantes cachos, embriagando a minha alma com o vinho do amor de Cristo e derramando esse vinho, ardente como o fogo, sobre o mundo inteiro. Diga-se, sobre o universo inteiro. Inútil e odioso em si mesmo, o sofrimento sem a fé é maldição. Uma sociedade cujo ideal geral é eliminar o sofrimento e levar a todos os seus membros a maior soma de conforto e de prazer, será condenada à destruição, porque ela não compreende que nem todo o mal deve ser necessariamente evitado. Nem é o sofrimento o único mal, como pensa o nosso mundo. Se consideramos o sofrimento como o maior dos males e o prazer como o maior dos bens, viveremos continuamente submersos no único grande mal que devemos evitar sem nenhum compromisso, o pecado. Às vezes, é absolutamente necessário enfrentar o sofrimento, que é o mal menor, para evitar ou vencer o mal maior, que é o pecado. Qual é a diferença entre o mal físico, o sofrimento, e o mal moral, o pecado? O mal físico não tem poder algum para penetrar no fundo do nosso ser. Ele pode tocar a nossa carne, a nossa mente, a nossa sensibilidade, mas ele não pode causar dano ao meu espírito sem a ação desse outro mal, que é o pecado. Se nós sofremos com coragem, quietamente, sem egoísmo e em paz, as provas que nos atingem o corpo só fazem aperfeiçoar-nos internamente e nos levam a ser, como vimos, mais perfeitamente nós mesmos, porque nos permitem cumprir o nosso destino em Cristo. É para isso que elas nos são dadas, e quando vêm, oxalá soubéssemos recebê-las com gratidão e alegria. É nas profundezas mesmo da nossa personalidade que o pecado nos ataca. Ele destrói a única realidade de que depende o nosso caráter, identidade e ventura, a nossa orientação fundamental para Deus. Somos criados para querer o que Deus quer, conhecer o que Ele conhece, amar o que Ele ama. O pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que Ele não conhece, de amar o que Ele não ama. Cada pecado, assim, é um pecado contra a verdade, um pecado contra a obediência e contra o amor. Ora, nessas três coisas, o pecado mostra ser uma suprema injustiça, não só contra Deus, mas, sobretudo, contra nós mesmos. Pois onde está o bem de conhecer o que Deus não conhece? Conhecer o que Ele não conhece é conhecer o que não é. E por que amar o que Ele não ama? Há qualquer finalidade em amar o que não é nada? O que Deus ama é. E o nosso destino é amar todas as coisas que Ele ama. A vontade de amar o que não é implica, ao mesmo tempo, a recusa de amar o que é. Por que nos destruirmos a nós mesmos em querer o que Deus não quer?
querer contra a sua vontade é voltar a nossa vontade contra nós próprios. Temos a necessidade mais profunda de tudo o que Deus quer para nós. Querer outra coisa é privar-nos da nossa própria vida. Assim, quando pecamos, o nosso espírito morre de inanição. O mal físico só deve ser olhado como um mal real enquanto fomenta o pecado nas nossas almas. É por isso que um cristão deve procurar de todos os modos mitigar o sofrimento dos outros e dar os passos necessários para aliviar os seus próprios sofrimentos, porque eles são ocasião de pecar. É verdade que podemos também ter compaixão dos outros, simplesmente porque o sofrimento é um mal em si mesmo. E essa compaixão é também boa, mas não chegará de fato a transformar-se em caridade a menos que passe a ver o Cristo em cada paciente e experimente por ele a misericórdia de Cristo. Jesus tinha piedade das multidões, não só por serem ovelhas sem pastor, mas também simplesmente por não terem pão para comer. Contudo, ele não as alimentou com milagrosos pães e peixes, sem um pensamento por seu lugar no reino do Pai Celeste. As obras corporais de misericórdia olham para além do corpo, para o espírito, e quando são integralmente cristãs, não se limitam a aliviar o sofrimento, mas trazem também a graça, isto é, atacam o pecado. O sofrimento é desperdiçado se sofremos inteiramente sós. Aqueles que não conhecem Cristo sofrem solitários. Seu sofrimento não é comunhão alguma. E, contudo, a terrível solidão do sofrimento não é feita para buscar em vão uma partilha, mas toda a comunhão lhe é negada, exceto aquela que une o nosso espírito com Deus na paixão de Cristo. Que pode a compaixão humana oferecer à solicitude da morte? Flores são uma impropriedade para um morto sem Deus. Só servem para cobrir o corpo. O que morreu transformou-se em coisa a decorar e rejeitar. Possa a sua desesperada solidão cair em esquecimento e não nos lembrar a nossa. Triste coisa é o amor humano, que termina com a morte. Mais triste ainda quando tenta lamentavelmente entrar em vã comunicação com a morte. Pobres bolos de arroz nas tumbas pagãs. Triste igualmente é o amor que não nos deixa comungar do sofrimento dos que amamos. Como é miserável ter de ficar em muda aflição, sem nada que dizer àqueles que amamos quando sofrem. É uma terrível confissão de que o nosso amor não é bastante forte para vencer o sofrimento. Por isso somos desesperadamente impelidos a fugir o mais que pudermos, de medo que ele impeça para sempre o nosso amor. Mas um amor que se extingue com o sofrimento ou a morte não é digno do mal que nos causa. E se ele deve temer a morte e a dor, é inevitável que nos traga pouca alegria e muita tristeza. O nome, a cruz e o sangue de Jesus transformaram tudo isso. Na sua paixão, nos sacramentos que a incorporam a nossas vidas, a fraqueza do amor humano é mudada em uma força divina que nos eleva acima de todo mal e pode a tudo vencer. Amor assim não conhece separação, nem teme mais o sofrimento que as jovens lavouras às chuvas da primavera. Mas a força desse amor e dessa comunhão não se encontram só numa doutrina. O cristão possui mais do que uma filosofia do sofrimento. Às vezes, nem pode ele ter sequer uma filosofia.
A sua fé pode ser tão pouco explícita que mais pareça um absurdo. Entretanto, ele conhece a paz de quem conquistou cada coisa. Por que isso? Porque o cristianismo é Cristo a viver em nós. E Cristo conquistou cada coisa. Mais ainda, Ele nos reuniu uns aos outros em si. Nós vivemos todos do poder de sua morte, que superou a morte. Nós não sofremos, nem vencemos, nem vamos para a eternidade sozinhos. Somos em Cristo inseparáveis. É o que nos confere a liberdade de ser frutuosamente sós, sempre que nos agradar, porque aonde quer que vamos e qualquer que seja o nosso sofrimento e aquilo que nos possa acontecer, estamos unidos com aqueles que amamos no Senhor, porque temos união com Ele. O seu amor é de tal modo mais forte do que a morte, que a morte de um cristão é uma sorte de triunfo. E embora seja justo sentir a separação daqueles que amamos, pois devemos amar também a sua presença humana, alegramo-nos também da sua morte, que nos prova a força do nosso amor recíproco, a convicção dos nossos corações, a inabalável esperança de comunhão com os nossos mortos em Cristo, está sempre a dizer-nos que eles vivem e que Ele vive, e nós também vivemos. Esta a nossa grande herança, que só pode crescer com o sofrimento assumido. Terrível pressão da vida divina nas nossas almas, amplexo de puro amor que nos aperta tão bem, que nos coloca eternamente livres. Esse amor, essa vida, essa presença é o testemunho de que o Espírito de Cristo vive em nós e que pertencemos a Ele, e que o Pai nos deu a Ele e ninguém pode arrebatar-nos dos seus braços. Heroísmo solitário é inútil, a menos que ele nasça de Deus. A fortaleza que nos é dada com a caridade de Cristo não é complicada de orgulho. Em primeiro lugar, a força divina não nos é, em geral, dada antes que estejamos em plena consciência da nossa fraqueza e conheçamos que a força recebida é de fato recebida e que ela é um dom. Assim, a força que nos vem de Deus é a sua própria força, incomparável. Ora, o orgulho nasce da comparação. Conhecer a cruz não é só conhecer os nossos próprios sofrimentos, pois a cruz é o sinal da salvação, e nenhum homem é salvo por seus próprios sofrimentos. Conhecer a cruz é conhecer que somos salvos pelos sofrimentos de Cristo. Mais ainda, é conhecer o amor de Cristo que passou pelo sofrimento e a morte, a fim de salvar-nos. É, portanto, conhecer Cristo. Pois conhecer o seu amor não é só conhecer a história do seu amor, mas experimentar no nosso espírito que somos amados por Ele e que nesse amor o Pai manifesta o seu próprio amor por nós, através do Espírito derramado nos nossos corações. Saber tudo isso é compreender alguma coisa da cruz, isto é, conhecer Cristo. É o que explica a conexão entre sofrimento e contemplação, pois a contemplação é simplesmente a penetração, em virtude de uma divina sabedoria, no mistério do amor de Deus, na paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Os santos foram santos não por causa da rejeição dos homens, mas por serem aceitos por Deus. Santos não ficaram santos por simples sofrimento. O Senhor não criou o sofrimento.
Penas e morte vieram ao mundo com a queda do homem. Mas depois que o homem escolheu o sofrimento de preferência às alegrias da união com Deus, o Senhor mesmo converteu o sofrimento em via pela qual pudesse o homem aceder ao perfeito conhecimento de Deus. O efeito do sofrimento sobre nós depende do que amamos. Se nos amamos com egoísmo, o sofrimento torna-se simplesmente odioso, deve ser evitado a todo custo. Ele traz à tona o mal que há em nós, e assim o homem que só ama a si mesmo cometerá qualquer pecado e infligirá a outros toda a espécie de mal só para evitar o sofrimento. Pior ainda, se um homem se ama com egoísmo e aprende que o sofrimento é inevitável, ele pode mesmo vir a ter um perverso prazer no sofrimento, mostrando que ele se ama e se odeia ao mesmo tempo. Em todo caso, se nos amamos a nós mesmos, o sofrimento inexoravelmente porá à mostra o nosso egoísmo e assim, depois de revelar o que somos, nos levará a ficar ainda piores do que éramos. Se amamos os outros e sofremos por eles, mesmo se este amor não é sobrenatural, o sofrimento pode dar-nos certa nobreza e bondade. Ele exibe o que há de belo na natureza do homem e rende glória a Deus, que fez o homem maior do que o sofrimento. Mas, no fim, esta natural generosidade não pode impedir o sofrimento de destruir-nos com tudo o que amamos. Se amamos a Deus e os outros em Deus, seremos felizes de deixar o sofrimento destruir em nós o que Deus quer que ele destrua, sabendo que tudo o que ele destrói é sem importância. Preferiremos deixar o sofrimento consumir as escórias da nossa vida, a fim de que a glória de Deus apareça em cada um dos nossos atos. Se amamos a Deus, o sofrimento pouco importa. O que importa é Cristo em nós, o seu amor, a sua paixão em nós. Dor não deixa de ser dor, mas podemos ser felizes com ela, porque torna possível que Cristo sofra em nós e dê glória a seu Pai, sendo maior nos nossos corações do que todo o sofrimento. Dissemos que o sofrimento na nossa vida só tem valor quando é consagrado a Deus. Mas consagração é ato sacerdotal. Os nossos sofrimentos, pois, é pela Igreja que devem ser consagrados a Deus. Só ela tem o poder de afogar a nossa angústia no sangue de Cristo, porque só ela possui as infinitas riquezas da sua paixão e é a única a delegar aos homens o seu poder sacerdotal. Só ela tem os 7 sacramentos pelos quais a fraqueza e a pobreza dos homens decaídos são transfigurados na morte e na ressurreição de Jesus. Não seria bastante para a Igreja a missão de consolar-nos nos nossos sofrimentos, e os seus sagrados ritos não se limitam a trazer-nos conforto. A sabedoria da Igreja vai, com efeito, atingir os mais remotos cantos de nossa sensibilidade, pois ela é sumamente humana, mas ela é também divina. Ela unge as almas com o Espírito Santo, imprimindo-lhes o caráter sacramental que as identifica com Cristo crucificado, a fim de que possam ter a sua força para sofrer e a sua misericórdia para compadecer-se dos outros. O batismo confere a todos os homens uma comunhão no sacerdócio de Cristo, selando-os com o sigilo da sua morte,
que é a nossa vida. Dá-lhes o poder de oferecer a Deus os seus sofrimentos, as suas boas obras, os seus atos de virtude, a sua fé corajosa, a sua caritativa piedade e a sua própria vida, não como dádivas suas, mas como sofrimentos, virtudes e méritos de Jesus. Mas o batismo deve ser completado pela Eucaristia. A Igreja pôs esse perfeitíssimo sacrifício nas mãos ungidas dos seus padres, nas quais Cristo reúne os sofrimentos e tristezas, as boas obras e alegrias da humanidade em seu próprio coração e oferece tudo isso ao Pai no renovado sacrifício do seu corpo e sangue. Quando é inútil o sofrimento? Quando ele só serve para dobrar-nos sobre nós mesmos. Quando só nos faz sofrer por causa de nós mesmos. Quando converte amor em ódio e tudo transforma em medo. Sofrimento inútil não pode ser consagrado a Deus, porque a sua esterilidade é enraizada no pecado. Pecado e sofrimento inútil vão juntos, encorajam-se um ao outro, e quanto mais o sofrimento leva ao pecado, tanto mais o pecado priva o sofrimento da sua capacidade de consagração frutuosa. Mas a graça de Cristo está constantemente operando milagres para converter o sofrimento de estéril em fecundo. Como? Estancando, de repente, as feridas do pecado. Tão logo a nossa vida cessa de sangrar no pecado, o sofrimento começa a ter possibilidades criadoras. Mas, enquanto não voltamos para Deus à nossa vontade, o sofrimento não leva a nada, exceto a nossa própria destruição. O grande dever da alma religiosa é sofrer em silêncio. Muitos homens pensam ficar santos falando das suas provações. O grande reboliço que às vezes fazemos sobre as inevitáveis tribulações da vida tira-lhes todo o fruto. Ele as transforma em ocasião de pena por si mesmo ou de ostentação pessoal e, consequentemente, as inutiliza. Sejam cuidadosos ao falar sobre o que sofrem, de medo de pecar. Os amigos de Jó pecaram pelo piedoso moralismo da sua explicação do sofrimento e pecaram dando às aflições de Jó uma explicação religiosa. Algumas vezes, não há explicação suficiente para justificar o sofrimento. A única atitude decente é o silêncio e os sacramentos. A Igreja é muito humilde e reservada em face da dor. Não adota jamais um ar ostentatório de santidade nem de condescendente superioridade. Nunca é sentimental. Ela conhece o sofrimento. Para enfrentar em paz o sofrimento, sofra sem impor aos outros uma teoria do sofrimento, sem tecer com as próprias dores materiais uma nova filosofia de vida, sem se proclamar um mártir, sem estimar demais a sua coragem, sem desdenhar a simpatia alheia, mas também sem a buscar com avidez. Sejamos nos nossos sofrimentos tão sinceros quanto em tudo. Temos de reconhecer a nossa fraqueza e a nossa pena, mas não precisamos de as apregoar. É bom compreender que somos, talvez, incapazes de sofrer em grande estilo, mas devemos ainda assim aceitar a nossa fraqueza com uma espécie de heroísmo.
É sempre difícil sofrer bem e com fruto, e a dificuldade é maior quando não temos recursos humanos para ajudar-nos. É bom também não tentar a Deus nos nossos sofrimentos, não procurar estender-nos orgulhosamente a uma área além da nossa resistência. Cumpre-nos admitir que é muito mais duro suportar a longa monotonia dos pequenos sofrimentos do que o ataque transitório de uma dor intensa. Em ambos os casos, o que é duro é a nossa pobreza e o espetáculo do nosso eu cada vez mais reduzido a nada, decrescendo na nossa própria estimação e na dos amigos. Devemos estar prontos a aceitar até a amarga verdade de que, no fim, podemos vir a ser um peso para aqueles que nos amam. Mas é preciso que até isso enfrentemos. A plena aceitação da nossa abjeção e inutilidade é a virtude que nos pode fazer, a nós e a outros, ricos da graça de Deus. É preciso uma heróica humildade e caridade para deixar que outros nos suportem quando nos tornamos absolutamente incapazes de o fazer nós mesmos. Não podemos sofrer bem se não vendo Cristo em tudo, seja no sofrimento, seja na caridade daqueles que acodem a nossa aflição. Para dar glória a Deus e superar o sofrimento com a caridade de Cristo, sofra sem reflexão, sem ódio, sofra sem ideia de vingança ou de compensação, sofra sem olhar para frente, para o fim do sofrimento. Nem o começo do sofrimento é importante, nem o seu termo, o seu fim. Nem a causa do sofrimento é importante, nem a sua explicação, contanto que ele seja da vontade de Deus. Mas sabemos que ele não quer sofrimento inútil, isto é, pecaminoso. Portanto, a fim de dar-lhe glória, devemos ser quietos e humildes e pobres em tudo o que sofremos, de tal modo que não acrescentemos aos nossos sofrimentos o peso de uma sensibilidade inútil e exagerada. Para sofrer sem falar demais na nossa própria aflição, devemos pensar em uma aflição maior e voltar-nos para Cristo na cruz. Para sofrer sem ódio, devemos expelir do coração toda a amargura no amor de Jesus. Para sofrer sem esperança de compensação, devíamos achar a nossa paz na convicção da nossa união com Cristo. Essas coisas não constituem matéria de método ascético, mas de simples fé. Elas não significam nada sem a oração, sem o desejo, sem a aceitação da vontade de Deus. Devemos, enfim, procurar mais do que uma aceitação passiva do que nos vem de Deus. Devemos desejar e buscar em todas as coisas a total realização da sua vontade. E devemos achar nessa realização a comunhão com Jesus, que disse: desejei com grande desejo comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Lucas capítulo 22, versículo 15.